Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Por isso, tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitas dores. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma era em que quase tudo gira em torno de conquistas materiais. As pessoas são constantemente pressionadas a produzir mais, ganhar mais, conquistar mais e mostrar mais. O mundo moderno criou uma corrida silenciosa onde muitos acreditam que o valor de uma pessoa está diretamente ligado ao tamanho de sua conta bancária, ao carro que dirige ou à casa onde mora. As redes sociais ampliaram ainda mais essa sensação de comparação constante. A cada dia, somos bombardeados por imagens de sucesso, de prosperidade e luxo. São casas impressionantes, viagens, carros caros, roupas de marca e estilos de vida aparentemente perfeitos, passando diante dos nossos olhos como se fossem a medida da felicidade humana. E nesse cenário, muitas pessoas vivem com uma sensação constante de que nunca têm o suficiente, sempre falta algo, sempre existe um próximo nível a alcançar, sempre parece haver uma vida melhor, esperando logo depois da próxima conquista. É exatamente nesse contexto que as palavras do apóstolo Paulo, escritas há quase 2000 anos atrás, se tornam surpreendentemente atuais. Ele afirma algo que contraria completamente a lógica do mundo moderno. Ele diz: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Essa declaração redefine completamente o conceito de riqueza. O mundo ensina que riqueza é acumular, e Deus ensina que riqueza é aprender a viver com contentamento. E essa diferença é profunda. Enquanto muitos acreditam que a felicidade está em adquirir mais coisas, a sabedoria bíblica revela que a verdadeira paz nasce quando aprendemos a valorizar o que já temos. O contentamento é uma das virtudes mais raras da atualidade. Isso porque nós vivemos cercados por um sistema que constantemente estimula a insatisfação. A publicidade trabalha exatamente com esse princípio: convencer as pessoas de que algo está faltando em suas vidas. Se você comprar isso, será mais feliz. Se você conquistar aquilo, terá mais valor. Se você alcançar determinado padrão, finalmente encontrará a satisfação. Mas a experiência humana mostra algo curioso. A satisfação prometida pelas conquistas materiais raramente dura muito tempo. Logo após alcançar algo desejado, surge um novo desejo, uma nova meta, um novo padrão, e a corrida continua. O apóstolo Paulo nos lembra de uma verdade simples, porém extremamente profunda. Ele diz: porque nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Essa expressão de Paulo nos coloca diante da realidade mais básica da existência humana. Quando chegamos a este mundo, chegamos sem absolutamente nada, nenhuma propriedade, nenhum título, nenhuma riqueza, nenhuma conquista. A vida começa com as mãos vazias e no final da jornada ela também termina com as mãos vazias.
todo o patrimônio acumulado, todas as posses conquistadas, tudo aquilo que parecia tão essencial permanece aqui. Essa realidade deveria nos ajudar a reorganizar as nossas prioridades. Se nada trouxemos e nada levaremos, então a pergunta que surge é: o que realmente importa durante o tempo que passamos aqui? A resposta bíblica aponta para algo que vai muito além das riquezas materiais. A verdadeira riqueza está em uma vida alinhada com Deus, está em um coração que conhece a paz, está em relacionamentos verdadeiros, está em uma consciência tranquila, está em uma vida que encontra propósito além das coisas que podem ser compradas. Paulo continua dizendo algo ainda mais desafiador para a mentalidade moderna. Ele diz: tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Essa declaração pode parecer radical para uma geração acostumada a medir sucesso pela quantidade de bens acumulados. Mas o que Paulo está ensinando não é desprezo pelo trabalho ou pela prosperidade material. A Bíblia nunca condena o trabalho honesto ou a prosperidade conquistada com integridade. A Bíblia nunca condena essa postura de trabalhar para conquistar. O que ela confronta mesmo é a obsessão pelo ter, pelo possuir. O problema não é possuir dinheiro, o problema é quando o dinheiro passa a possuir o nosso coração. Quando o desejo por riqueza se torna o centro da vida, algo perigoso começa a acontecer dentro da alma. Paulo descreve isso de maneira muito clara ao dizer que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas. Perceba que ele não diz apenas os ricos, mas os que querem ficar ricos. Ele está falando de uma mentalidade, de um desejo dominante, de um coração que passa a viver em função de acumular. Essa mentalidade pode aprisionar pessoas de todas as classes sociais. Existem pessoas muito ricas que vivem em paz e gratidão, e existem pessoas com poucos recursos que vivem consumidas pela obsessão de ter mais. O problema não está na quantidade de dinheiro, mas na posição que o dinheiro ocupa no coração. Quando a riqueza se torna o objetivo principal da vida, ela começa a exercer um poder perigoso sobre as decisões humanas. Pessoas passam a sacrificar valores, relacionamentos são deixados de lado, famílias são negligenciadas, a saúde é ignorada, a espiritualidade é abandonada, e tudo em nome de um objetivo que promete satisfação, mas frequentemente entrega apenas mais ansiedade. Paulo descreve esse processo como uma armadilha porque ela captura o coração sem que a pessoa perceba. Muitas pessoas começam apenas querendo melhorar de vida, o que é legítimo e natural, mas pouco a pouco o desejo por mais começa a dominar os pensamentos. O trabalho se torna obsessão, o descanso desaparece, a vida espiritual se enfraquece e, sem perceber, a pessoa passa a viver para aquilo que deveria ser apenas uma ferramenta para viver. Então Paulo apresenta uma das frases mais conhecidas e frequentemente mal interpretadas na Bíblia. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe que ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é apenas um recurso. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Ele pode ser usado para qualquer coisa, mas o que a Bíblia denuncia é o amor ao dinheiro. Esse amor desordenado, essa dependência emocional, essa busca incessante que transforma o dinheiro em ídolo. Quando isso acontece, o coração humano começa a se afastar de Deus, a fé se enfraquece, os valores espirituais perdem importância
e a vida começa a girar em torno de algo que nunca consegue preencher completamente o vazio da alma. Paulo afirma que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Essa é uma advertência extremamente séria. A busca descontrolada por riqueza tem o poder de enfraquecer a espiritualidade. Ela pode ocupar o espaço que deveria ser ocupado por Deus. Ela pode transformar o coração em um terreno onde apenas o material importa. E o resultado, segundo o próprio texto bíblico, é sofrimento. Paulo diz que essas pessoas acabam se atormentando com muitos sofrimentos. Isso acontece porque a alma humana foi criada para algo maior do que bens materiais. O ser humano foi criado para Deus. Por isso, nenhuma quantidade de dinheiro consegue substituir aquilo que apenas Deus pode oferecer. Ou seja, a paz verdadeira, o propósito verdadeiro, a alegria que não depende de circunstâncias, o contentamento que não oscila com o saldo bancário. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, essa mensagem se torna ainda mais necessária. A sociedade atual incentiva uma corrida constante. As pessoas trabalham mais horas, dormem menos, vivem mais estressadas e muitas vezes sacrificam a própria qualidade de vida em busca de um padrão que nunca parece suficiente. Mas a sabedoria bíblica nos chama para uma perspectiva diferente. Ela nos convida a redescobrir o valor do contentamento. Contentamento não significa acomodação, não é falta de sonhos, não é ausência de ambição saudável. Contentamento é a capacidade de viver com gratidão enquanto caminhamos pela vida. É entender que a alegria não precisa esperar a próxima conquista. É aprender a valorizar o presente. É reconhecer as bênçãos que já existem. É perceber muitas das coisas mais preciosas, que muitas das coisas mais preciosas da vida não podem ser compradas. Amor não se compra, paz não se compra, amizade verdadeira não se compra, família não se compra, propósito não se compra, relacionamento com Deus não se compra. Essas são as riquezas que realmente sustentam a vida. Quando alguém aprende a viver com piedade e contentamento, algo extraordinário acontece na vida dela. A pessoa se torna livre, livre da comparação, livre da ansiedade constante, livre da necessidade de provar valor através de bens materiais. Essa liberdade é uma das maiores riquezas que alguém pode experimentar na vida. Ela permite viver com gratidão, trabalhar com propósito e usar os recursos com sabedoria. E, acima de tudo, leva a entender que o dinheiro pode ser uma ferramenta útil, mas nunca deve se tornar o senhor da alma. Porque, no final das contas, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos ao longo da vida. Ela está naquilo que nós construímos dentro do nosso coração. E essa é uma riqueza que nenhuma crise econômica, nenhuma perda financeira e nenhum tempo pode tirar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.